Sabe aquela energia quase elétrica que a gente sente quando uma multidão se junta por uma causa só? Uma força meio invisível, mas, nossa, muito poderosa. Pois é exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar fundo hoje. Para começar, vamos pensar numa coisa que, assim, parece não ter nada a ver. O que um funeral de Estado super solene tem em comum com a explosão de alegria de uma final de Copa do Mundo? A primeira resposta que vem na cabeça é nada, né? Mas é aí que a gente se engana. A resposta para essa pergunta revela um segredo profundo de como a nossa sociedade se organiza. E o nome do detetive que desvendou esse mistério é Émile Durkheim, um dos pais da sociologia. O que ele fez foi genial. Ele olhou para o que todo mundo via, mas enxergou uma coisa diferente. Uma espécie de mecanismo social escondido por trás desses grandes eventos que tem o poder de unir e transformar todo mundo. Então, para a gente entender o raciocínio dele, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a ideia de sagrado e profano. Depois, a gente vai entender o que é a tal da efervescência coletiva. Aí, vamos aplicar isso nos rituais de vida e morte. E, para fechar, vamos ver como tudo isso aparece nas novas religiões do nosso dia a dia. Bom, vamos lá. A primeira grande sacada do Durkheim, e isso é que é fundamental, foi perceber que mas toda a sociedade divide o mundo em dois universos que são completamente opostos. De um lado, a gente tem o que ele chamou de profano. O que é isso? É a nossa vida comum, sabe? O trabalho, a rotina, pagar as contas, o dia a dia. Mas do outro lado, existe o sagrado. E aqui é a atração, porque essa é a parte mais legal. Sagrado, para ele, não é só coisa de religião, deuses, espíritos, não. Sagrado é qualquer coisa que um grupo de pessoas decide que é especial, que é separado do resto. Pensa só, a bandeira de um país, ou a camisa do seu time de futebol. São objetos comuns que, de repente, viram algo quase intocável, a fonte da identidade daquele grupo. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Como é que uma coisa vira sagrada? O que faz um pedaço de pano com cores virar um símbolo tão poderoso? Bom, o Durkheim descobriu o motor por trás disso. Uma espécie de, uma reação química social. E ele deu um nome para isso: efervescência coletiva. Imagina tipo uma eletricidade social mesmo. É aquela energia que surge quando um monte de gente se junta com o mesmo foco, a mesma emoção. Pensa no estádio, todo mundo cantando junto. Ou num show, com milhares de pessoas em uma só voz. Naquele momento acontece uma mágica. A energia é tanta que o eu de cada um meio que desaparece e vira um gigantesco nós. A gente se sente parte de algo muito, mas muito maior. E olha que legal, aqui a gente tem as próprias palavras do Durkheim para descrever isso. Ele estava estudando umas cerimônias de clãs na Austrália e viu que, durante os rituais, as pessoas pareciam ser transportadas para outra realidade. A energia era tão intensa, que as regras do dia a dia simplesmente não valiam mais. Para ele, era exatamente daí, dessa experiência que te tira do chão, dessa separação total entre o comum e o extraordinário, que nascia a ideia do sagrado. Ok, a gente já entendeu a teoria. Agora vamos ver isso na prática, numa das situações mais difíceis que qualquer grupo pode passar: a morte de alguém. Como é que a sociedade lida com isso, com o baque da perda? Porque olha, quando alguém morre, não é só a família que sente. A estrutura toda do grupo fica abalada. A gente fica sem saber o que fazer, o que falar, as palavras somem. É nessa hora que o ritual se torna essencial. O funeral, por exemplo, funciona como um roteiro. Ele dá um passo a passo para a gente seguir no momento de caos total. Ele organiza a dor e, o mais importante de tudo, ele junta o grupo de novo, reafirma que as pessoas ainda estão ali umas para as outras, bem na hora de maior risco. E o mais fascinante é que esse roteiro é quase sempre o mesmo, em qualquer lugar do mundo. Ele tem 3 partes. Primeiro, a separação. É o momento de dizer, ok, essa pessoa não está mais entre nós. Depois vem a fase liminar, que é o período do luto, um tempo meio suspenso, um entremundos para quem ficou. E, finalmente, a agregação. É quando o grupo se organiza e traz os enlutados de volta para a vida normal, mas agora com um novo status, uma nova realidade. O ritual basicamente pega o grupo pela mão e o leva da crise para um novo começo. Certo, mas aí a gente pensa, isso é coisa de religião, de tribo antiga. Será mesmo? De jeito nenhum. Essa necessidade que a gente tem de criar coisas sagradas, de se unir em rituais, ela está mais viva do que nunca. É que a dinâmica não desapareceu, ela só mudou de lugar, mudou de palco. E hoje tem umas arenas bem poderosas para isso. Pega o esporte, por exemplo. O estádio é a nova catedral. Os gritos da torcida são os hinos.
A galera pulando e cantando junto, em sincronia, pura efervescência coletiva. E a camisa do time? É o totem moderno, é o símbolo sagrado que une todo mundo, que representa a força do clã, da torcida. Tá tudo ali, todos os elementos que o Durkheim descreveu acontecendo a cada fim de semana. E se o esporte já é uma arena poderosa, a política hoje em dia talvez seja a arena mais intensa de todas. A lógica é exatamente a mesma, só que as consequências podem ser bem mais complicadas. Olha essa frase do Durkheim, parece que foi escrita ontem. Ele já dizia que a sociedade podia se apaixonar por uma pessoa e, basicamente, divinizar essa pessoa. É exatamente o que a gente vê em comícios, em movimentos políticos. A energia do grupo, a efervescência, eleva líderes a uma posição quase sagrada. E aí o nosso lado vira o sagrado, o bom, o correto. E o outro lado vira o profano, uma ameaça que precisa ser combatida a qualquer custo. Então, no fim das contas, a gente chega na ideia central. Seja numa igreja, num funeral, num estádio de futebol ou num ato político, os rituais não são só umas tradições velhas e sem sentido. De jeito nenhum. Eles são a cola que mantém a sociedade unida. São eles que pegam um monte de eus espalhados e transformam num nós, com identidade, com um propósito em comum. Só que tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, meio incômoda. A teoria da Durkheim mostra como os rituais são poderosos para unir as pessoas. Mas e quando os nossos rituais mais fortes hoje em dia, na política, no esporte, são feitos não só para unir o nosso grupo, mas para colocar a gente contra o outro grupo? A pergunta que fica no ar é: o que acontece, no longo prazo, quando a nossa principal ferramenta para criar união é usada, na verdade, para cavar abismos cada vez mais fundos? Fica aí para a gente pensar.